Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa próxima aula, que é sobre o estudo da estabilidade usando curvas de Bode. Tá? Então, primeiro vamos ver as definições de margem de ganho e margem de fase. Então, vejam. Analisando a curva do módulo de ganho de malha, né, o amplificador será estável se na frequência de deslocamento de fase de 180 graus, o valor do módulo do ganho de malha for menor que 1. Ou seja, tiver o valor em dB negativo, né? A diferença entre o valor do módulo de A beta, né, que é o ganho de malha, em ômega de 180 graus e a unidade, né, ou seja, I1, né, é chamada de margem de ganho, certo? Por outro lado, a margem de ganho indica, né, o quanto o ganho pode ser aumentado mantendo a estabilidade. Normalmente, projeta-se os amplificadores realimentados com margem de ganho suficiente para tolerar variações no ganho de malha, mantendo a estabilidade. Então vamos ver aqui uma definição, né, visual, digamos aqui, do que seria a margem de ganho. Né? Então vejamos aqui, ó. Aqui a gente tem a curva do módulo, né, e esse é o ponto em que a gente cruza o 0 dB. Tá? O 0 dB. Então aqui é quando o ganho é unitário. Né? A gente vai chamar essa frequência de ômega 1. Então, se a gente descer aqui no gráfico de fase, a gente vai ver que nessa frequência ômega 1, a fase é menor do que 180 graus. Tá? De forma análoga, a gente pode olhar o seguinte. Na fase de 180 graus, o ganho é negativo em dB, né? Ou seja, é menor do que 1. Logo, o circuito é estável. E a diferença entre esse ponto aqui, que corresponde ao ômega de 180, e o 0 dB, é o que a gente chama de ganho, margem de ganho. Tá? De forma análoga, o ponto em que o ganho é unitário, se a gente vem aqui no gráfico de fase, a gente vê qual é essa fase em relação à fase de 180 graus. Essa diferença aqui é chamada de margem de fase. Ok? Bom, então esse é o que está explicado aqui, mas a gente já viu diretamente no gráfico. Então vamos em frente. Tá? Bom, vejam só. O efeito da margem de fase sobre a resposta em malha fechada. Os amplificadores com realimentação são projetados normalmente com margem de fase de pelo menos 45 graus. O valor da margem de fase exerce um efeito acentuado na forma da resposta em módulo para a malha fechada. Veja só. Seja um amplificador tal que A0 beta é muito maior que 1. Se isso é verdade, então o ganho de malha fechada pode ser aproximado por 1 sobre beta, como a gente já viu. Tá? Então, na frequência de ganho unitário, né, que é o ômega 1, né, A de J, o ganho unitário é o ganho de malha unitário. Né? Então, A de J ômega 1 vezes beta, o beta não depende da frequência, vai ter módulo unitário e fase θ graus. Tá? Então, quem vai ser θ? Né? Θ vai ser 180 graus menos a margem de fase, ou seja, a margem de fase é 180 graus menos θ. Tá? Bom, aqui a gente tem a expressão por ganho de malha fechada, a F de J ômega 1, que vai ser A de J ômega 1 sobre 1 mais A de J ômega 1 beta. Tá? E aí eu posso trocar aqui onde eu tenho A de J ômega 1, certo? Eu posso vir aqui, ó, e A de J ômega 1 vai ser 1 vezes E elevado a menos J dividido por beta. Eu jogo beta para lá dividindo. Então está aqui, tá? E aqui no denominador eu tenho, isso aqui é o ganho de malha, né? É essa expressão aqui, ó, somado com 1, certo? Então, organizando aqui um pouquinho, se eu for calcular em módulo, tá? O módulo disso aqui é unitário, então fica apenas 1 sobre beta, e aqui eu tenho o módulo do denominador aqui embaixo, né? Já que eu estou calculando o módulo. Aí, se a gente fizer para uma margem de fase de 45 graus, o θ então tem que ser 135, que vai ser 180 menos 45 vai dar 135 graus. E aí, se a gente resolver essa expressão para o θ igual a 135 graus, a gente vai achar esse valor aqui para o módulo. Ou seja, o pico do ganho ultrapassa o valor de 1 sobre beta
para baixas frequências, tá? Por um fator de 1,3, certo? Ou seja, e a gente vê, né, que o pico ele é maior à medida que a margem de fase diminui, chegando a infinito, tá? Quando a margem de fase for zero, certo? Bom, uma forma alternativa que a gente tem para ver isso é da seguinte maneira. Veja só. Suponha, tá, que beta não depende da frequência, como a gente vem fazendo até agora, né? Então a gente pode escrever o seguinte. Eu posso dizer que 20 log do módulo de A de J ômega menos 20 log de 1 sobre beta é a mesma coisa que 20 log do módulo de A beta. Claro, né? Porque quando eu fizer aqui, ó, esse menos esse, significa que isso é a mesma coisa que 20 log disso aqui dividido por isso aqui. Né? Então, como vai estar dividido por 1 sobre beta, o beta sobe multiplicando e fica desse jeito. Então, qual é a vantagem de fazer assim? Ao invés de analisar a curva 20 log de 1 sobre beta, né, que era o que a gente vinha fazendo aqui, ó, né? Essa é a curva 20 log de 1 sobre beta, ao invés de avaliar essa curva, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ter aqui apenas o diagrama de Bode do amplificador A, certo? E, então não preciso me preocupar com a curva de Bode do ganho de malha, apenas a do amplificador A. E aqui, como o beta não varia com a frequência, então ele é uma reta. Ele é uma reta. Então aqui a gente vai pegar o seguinte exemplo. Nesse primeiro exemplo que a gente vai analisar, o 20 log de 1 sobre beta, certo, vai ser igual a 85 dB. Então está aqui a reta, ó, 85 dB. E aqui eu tenho a curva, né, do 20 log de A, apenas do amplificador A. Tá? Então esse ponto que aqui está marcado como sendo x1 é quando o módulo dessa parte é igual ao módulo do 20 log de 1 sobre beta. Se os dois são iguais, a subtração de um pelo outro dá zero. Então esse ponto que é a interseção é quando os dois são iguais. Tá? Isso corresponde a quando o ganho de malha tem ganho unitário, porque 0 dB, ganho unitário. Tá? Que é quando esse aqui é igual a esse aqui. Quando os dois são iguais, isso aqui dá 0 dB, que corresponde ao ganho unitário. Então esse ponto x1 é o ponto em que o ganho é unitário. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou descer por aqui, vejam, eu vou descer por aqui e vou ver em que ponto ele chega aqui embaixo, que é o gráfico de fase. É o gráfico de fase. Então esse ponto x1 corresponde aqui, numa fase aqui, ó, de menos 108 graus. Então a gente vê que ele é estável. A gente vê que ele é estável. Ele seria instável se o ponto esse aqui acontecesse em ômega de 180 para frente, com a defasagem de 180 graus para mais. Mas como a defasagem é menos do que 180 graus, então significa que ele é estável. Uma outra forma que a gente pode fazer é olhar aqui, ó, no ômega de 180, a gente vem até aqui, e aí a gente sobe, ó, e a gente vai chegar nesse ponto. Ora, nesse ponto, ele está além do ponto x1. Então significa que nesse ponto aqui, o ganho é menor do que 0 dB. Então significa que no ponto que a fase é de 180 graus, como o ganho é menor do que 0 dB, o ganho é menor do que 1. Então o circuito é estável. Beleza? Agora vamos pensar um caso alternativo. Nessa opção alternativa, a gente vai imaginar o seguinte, que agora o 20 log de 1 sobre beta é esse aqui, ó, é essa reta aqui, ó, 20 log de 1 sobre beta, tá vendo? É essa reta aqui, em 50 dB. Então a gente vai ver quando ela intercepta a curva, né, do ganho A, né, do módulo do amplificador A, e ela intercepta aqui nesse ponto que a gente chamou de x2. Aí a gente vai descer aqui, ó. Esse é o ponto de ganho unitário. Quando a gente chega aqui, olha só, a gente está aqui embaixo, ó, além dos 180 graus negativos. Ou seja, significa que quando 20 log de 1 sobre beta é 50 dB, o ganho só é unitário, ele só decai a chegar a ser unitário, além do ômega de 180.
De forma análoga, se a gente vier aqui no ômega de 180, a gente vai ver ó, que vai chegar nesse ponto aqui, que é acima do ponto de interseção x2, significando, portanto, que o ganho em ômega de 180 é maior do que 1 e, portanto, para 20 log de 1 sobre beta em 50 dB, o circuito é instável. E se a gente quiser saber qual é o limite da estabilidade? Bom, aí a gente pode vir aqui, né, no 20 log na fase de 180 graus, a gente sobe e a gente intercepta o gráfico do A aqui. Significa que se eu passar o 20 log de 1 sobre beta aqui, em 60 dB, ele está no limite da estabilidade, só que com margem de fase zero, porque eu fiz a partir do menos 180. E aí gera aquele problema lá, né, do pico, né, no diagrama de módulo, tá, que a gente viu aqui. Tá? Então a gente não deve deixar trabalhar com margem de fase nula. Tá bom? Bom, uma regra prática, aquela regra dos 45 graus de margem de fase, se a gente pegar 180 e subtrair 45, dá menos 135. Veja que interessante que dá isso aqui. Ó. A gente vem aqui, ó, vem do menos 135, que corresponderia a uma margem de fase de 45 graus. Tá? Aí a gente sobe por aqui com essa linha vermelhinha, ó, e depois a gente vem para cá e vê o quê? Que se eu passar o 20 log de 1 sobre beta em 80 dB, eu vou ter essa margem de fase de 45 graus, conforme proposto. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode considerar também, que é interessante de ver nesse gráfico, é o seguinte. Na prática, a gente vai ver que a fase de 180 graus ela sempre vai recair. Se a gente vier aqui, ó, pá, e a gente sobe, ó, ela sempre vai recair num trecho do gráfico do amplificador A, em que a gente tem uma queda de 40 dB por década. Sempre. Não tem a opção de não cair aí. Por quê? Porque eu preciso de 3 polos para poder chegar na defasagem de 180 graus, porque só com 2 polos eu tendo assintoticamente a 180. Tá? Então, mesmo considerando que o efeito de um polo começa a ter efeito uma década antes para fins de fase, tá? Dá para garantir que a fase ômega de 180 sempre vai acontecer, se eu levar aqui para o diagrama do amplificador A, ela sempre vai, perdão, aqui não, seria aqui no de 180, ela sempre vai interceptar o gráfico do módulo de A, tá? Num ponto em que a queda é de menos 40 dB por década. Então, se eu quero garantir que o circuito vai ser estável, uma regra prática consiste em simplesmente ver aqui, ó, o ponto de inflexão da curva. Aqui é 20 dB por década e a partir daqui ele passa para 40. Ó, 20 dB por década e aqui ele é 40 dB por década. E eu pego nesse ponto limite do 20 dB por década e traço uma linha aqui para baixo. Ó. Intercepto o gráfico de fase. Depois eu trago para cá e eu vou ver que vai cair exatamente no menos 135 graus que a gente viu antes. E aqui em cima a gente vê que corresponde exatamente ao 20 log de 1 sobre beta igual a 80 dB. Tá? Então, se a gente usar essa regra, a gente consegue saber qual é o limite que eu posso projetar. É uma regra prática. Então, isso me dá uma margem de fase segura para eu projetar o amplificador de modo a garantir que ele será estável e eu não vou ter problemas. Tá? Então, essa regra prática, ela corresponde a escolher como ponto de operação o ponto de inflexão da curva de menos 20 dB por década para o ponto de menos 40 dB por década. Note que como eu tenho 3 polos, porque só vai ter perigo de ser instável, né, se eu tiver 3 polos, isso vai acontecer aqui em menos 60 dB por... Ele vai ter uma parte da curva que vai cair menos 60 dB por década, que cada polo vai afetar em 20 dB por década a queda. Né? Então a gente vai ter aqui, ó, só para curiosidade, né, o primeiro polo está aqui, ó, em 10 elevado a 5, né? O segundo polo ele está aqui, ó, em 10 elevado a 6, e o terceiro polo ele está aqui em 10 elevado a 7. Então a gente tem esses 3 polos. E fazendo a operação dessa forma, né, ou seja, pegando o ponto de inflexão da curva aqui, que corresponde ao início do efeito do segundo polo, quer dizer, não corresponde ao início do efeito do segundo polo, mas coincide com o segundo polo nesse exemplo aqui, tá?
a gente vai ver que a gente consegue a margem de fase de 45 graus, que é uma margem recomendada do ponto de vista prático, tá? E nós também conseguimos dessa maneira, certo, garantir que o circuito sempre vai ser estável, porque a gente viu, né, que essa fase de 180 graus ela sempre vai recair na parte em que o gráfico está caindo 40 dB por década. Então, se eu garanto de fazer o 20 log de 1 sobre beta passar, na pior das hipóteses, na inflexão da curva de 20 dB por década para 40 dB por década, eu garanto a estabilidade do circuito e ainda garanto a margem de fase apropriada. Tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente termina a aula de hoje, certo? E nós seguiremos na nossa próxima aula, que vai ser a última aula teórica da parte de realimentação, tá bom? Eu agradeço a vocês por terem assistido, pela atenção, e nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais.